Olá, boa tarde. Notícias e Companhia está chegando, né? Está chegando com mais um programa com assuntos importantes, com um assunto realmente que envolve saúde, mas envolve o uso de animais, principalmente o melhor amigo do homem. Você vai falar, pô, será que está falando do meu vizinho? Não, não. Estou falando dos cães. Exatamente isso. Um animal maravilhoso. Existem várias raças, mais uma espécie que eu diria para você, é um dito antigo, né? Mais vale ter um cão amigo do que um amigo cão, né? Outros invertem. Daqui a pouco nós vamos colocar isso com quem conhece muito, mas eu convido você a participar conosco pelo noticicia7@gmail.com. Como você faz? Entre no nosso e-mail, dê dicas, sugestões de pauta e traga, né, a ideia para que nós possamos trazê-la aqui para o estúdio. E você pode interagir também durante todos os dias. Você pode ir lá, acesse o nosso Facebook, é o facebook.com/noticicia TV, Facebook/Noticicia TV, interaja conosco também diariamente. Mas com grande prazer, hoje nós não vamos falar, né, de assuntos diferenciados, nós vamos falar de assuntos pontuais com ele que conhece muito, que é o nosso querido Paulo Eduardo Costa, advogado, presidente do Santos São Vicente Golf Clube, mas também presidente, esse gosta de um título, hein? Presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Paulo, um grande prazer e mais uma vez estar com você. O prazer é sempre meu, Eduardo, mas é uma coisa engraçada, até uma brincadeira que a gente faz, né? Diz que o Paulo gosta de títulos. Na verdade, não. Mas, curiosamente, entre presidências e vice, eu tenho 13. É uma coisa impressionante. Entre conselhos. É um número sugestivo. Aí você vai me perguntar assim, Paulo, você por acaso tem algum instinto megalomânico? Não. É que eu acho que, na verdade, o que falta no nosso Estado é liderança. Sem dúvida. Nós temos um problema muito sério. As pessoas só participam de alguma atividade quando, na verdade, elas têm para si algum recurso, alguma remuneração. E nesses cargos todos que eu faço parte, por exemplo, presidente da Federação de Sinofilia, aliás, muito orgulho de ser presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo, até porque eu estou complementando este ano 40 anos de criação de cães de raça, e para mim é um motivo de grande orgulho. Presidir a Federação Estadual é mais ou menos como equiparar-se ao cargo de um governador de Estado na área, né? Então, a grosso modo, eu seria hoje o governador do Estado dos cães de raça, coordenando aí 47 kennels clubes, em torno de 10 mil canis, e inúmeros grupos de criação, aí eu calculo mais de 100 grupos de criação em todo o estado de São Paulo, um estado que é muito pujante nessa área de criação de cães de raça, né? E que participou ainda essa semana, no último domingo, da Caminhada também, como parceiro, tradicional, né? Na região. Parceira a federação e parceiro o Kennel Clube da Baixada Santista também, que é o Kennel regional, que sempre participa com os seus cães e com os criadores e com os handlers, os tratadores e com todo o grupo que compõe a Sinofilia Oficial. Vamos pegar no princípio, Paulo, o que levou, é claro, que o encanto pelos animais, o encanto pelos cães, com certeza essa paixão veio lá da infância e na juventude foi aflorando. O que te levou Eduardo, a esse caminho? Não, assim, é uma coisa muito curiosa. Cães e cavalos sempre tiveram presentes da minha família, é uma coisa muito engraçada. Meu avô criava American Foxhound, né, ou Foxhound em inglês, que eram cães destinados à caça quando a caça era permitida. Papai sempre foi apaixonado e na época que ele era jovem, ele também tinha, hoje até muito recriminada, essa paixão pela caça, né, pela caça esportiva. Hoje ele reconhece, ele próprio reconhece que a caça esportiva é criminosa, que hoje ela acaba com as espécies, quer dizer, a evidência e o mundo mudou muito. E eu, quando era jovem, eu lembro que ganhei de presente de uma amiga muito querida, Lilian Denise Faria Sarabando, um primeiro exemplar, um cão da raça dálmata, que eu me recordo muito bem, chamava-se Candy Guapo del Fortunio, era a criação do Manuel Fortunio Neto, lá de São Paulo. E com aquele cão, isso em 1973, eu comecei a brincar de criar cães. Então, comecei criando dálmatas a princípio, conheci a raça Bull Terrier na Europa, me apaixonei pela raça e hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que sou consolidado com 40 anos de criação desses cães de raça. Agora, evidentemente, quando você fala em gostar de cão de raça, Eduardo, você não está falando só daquele cão bonitinho com pedigree. Sim, e quem gosta de animal, gosta de animal, né? Exato. Então, por isso, eu ocupo a presidência do Conselho da Sociedade Protetora dos Animais de Santos e São Vicente, também ocupo a presidência do Conselho da Sociedade União Internacional Protetora dos Animais e sou vice-presidente hoje do Comitê Metropolitano de Saúde e Bem-Estar Animal, que tem aí um grupo de protetores de animais ligados a SO Animais de Rua e de várias outras organizações, a Associação Cães Guias de Cego, por exemplo, que é uma organização importantíssima, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, mas assim, faço parte desses conselhos com muita honra, porque de uma forma ou de outra eu tenho condições de poder
ajudar, somar, né, construir em cima dessas atividades paralelas que não me dão nenhum tipo de renda, mas me dão muito conforto e muita satisfação de poder ajudar os mais carentes e necessitados, né? Com certeza. Agora, nós temos no Brasil, Paulo, vamos colocar nos últimos 30 anos, o brasileiro adotou, né, o fato de ter um cão em casa, um cão literalmente como um animal de estimação, e muitas pessoas já têm a visão de tratar ele como um ser da família, que eu só posso enxergar assim, né, como um cão, como uma pessoa, não uma pessoa, mas um ser, né, vivo que está dentro da sua casa, deve ser tratado com o mesmo respeito. Infelizmente, ainda temos muitos casos de abandonos, né, Sim. e muitos cães de raça são abandonados, que a pessoa ela compra o cão, ela ganha, ela esquece que o cão cresce. Sim. E o cão cresce e ele não tem culpa nenhuma de ter ido para sua casa, você o levou. E muitas vezes, pela má habilidade no trato com o animal, por não entender que o cão precisa manter suas atividades como qualquer outra pessoa, ele precisa se exercitar, ele precisa sair, ele precisa ter a sua movimentação, essas pessoas fazem o quê? Eu esqueci o portão aberto da casa e o cão fugiu. E eu não consegui mais achar, e não faz nenhuma força, pelo contrário. Se puder dizer o seguinte, se você achar e não trouxer, é um favor. Ainda tem isso, Paulo? Muito, especialmente pessoas que compram cães por impulso, sabe, Eduardo? Infelizmente hoje, no mundo moderno, as crianças convencem os pais a comprarem um cão numa pet shop, por exemplo, ou numa feira de animais, sem sequer ter um conhecimento mínimo necessário da tipicidade daquele cão, né? Porque o cão não é só estética, o cão é fundamentalmente comportamento. Então, quando você, por exemplo, vai comprar um cão, você não tem que analisar se ele é peludinho e bonitinho, Sim. se ele é pequenininho ou grandinho, mas tem que analisar se o seu temperamento tem a ver com esse cão. Ele se adequa ao que você quer. Nós temos hoje no Brasil em torno de 150 raças de cães diferentes, né? 150. Aproximadamente 150. O mundo tem em torno de 230 raças reconhecidas oficialmente pela Federação Sinológica Internacional, né? Existem órgãos regulamentadores e reguladores Sim. no mundo inteiro. Então a ONU dos cachorros chama-se FCI, Federação Sinologique Internacional, que tem em Toin, na Bélgica. E aí, agregado a elas, como membro, existem as confederações, no nosso caso a Confederação Brasileira de Sinofilia e, consequentemente, a Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo, da qual eu sou honrosamente presidente, ela é agregada como membro da confederação também, ou seja, há uma conexão e uma normatização internacional, né? Agora, dentro de cada raça há um temperamento diferente. Mesmo dentro dos cães de guarda, por exemplo, é muito difícil você não saber distinguir a diferença entre um mastino napolitano, por exemplo, e um Doberman. Porque embora os dois sejam cães de guarda, eles têm temperamentos diferentes. E a preocupação da pessoa ao comprar é nunca comprar por impulso. A princípio, eu particularmente como criador não recomendo que se compre cachorro em pet shop. Não desmerecendo a qualidade do trabalho das pet shops, pelo amor de Deus, mas eu não recomendo, porque eu acho que o trabalho de compra de um filhote hoje, e como você mesmo disse, acaba sendo um membro da família, né? O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu agora recentemente em sentença, já em segunda instância, de que os cães são membros da família, autorizando a permanência, por exemplo, de um cão labrador, que é um cão de grande porte, dentro de um apartamento, né? E o tribunal entendeu que o cão passa a se incorporar a essa família. Então, partindo desse princípio, nesse contexto, a escolha tem que ser muito criteriosa, né? Você tem que primeiro pesquisar sobre a raça, depois pesquisar sobre a qualidade da criação, ou seja, vendo com alguns criadores qual seria o melhor criador nesse contexto, aí selecionar um filhote que esteja compatível, e esse trabalho tem que ser preparado como se prepara a chegada de uma criança. Você, quando vai ter um filho ou uma filha hoje em dia, você se faz um pré-natal, você vai ver um hospital, um médico vai acompanhar, sabe das contingências ligadas à compra e à aquisição desse filho, né? No caso do cão, na compra do cão, porque afinal não é comprar, você vai ter que alimentar com uma boa ração, você vai ter que ter vacinação completa, você vai ter que ter tratamento médico veterinário quando o animal ficar doente. Então todas essas circunstâncias fazem com que a coisa seja um pouco custosa e não pode ser uma aventura. Quando ela se torna uma aventura, que é esse caso que você me falou, por impulso, a criança começa, a mãe compra, e a mãe compra e não conhece nada da raça, nada do cão, e de repente descobre que um filhote é muito travesso. Vamos pegar então um exemplo, Paulo. Você vai me ajudar a construir exatamente essa imagem. Sim. Você citou um exemplo. Uma criança pede para os pais um cão. Ela quer um cão, ela sente a necessidade, vê nos amiguinhos ou vê na televisão. Partindo desse princípio, qual é a sua orientação para uma criança? Primeiro passo, ver qual é a conduta da família.
né? Então, digamos que a família seja uma família de gente esportista. Todo mundo pratica esporte e quer um cão que participe com eles. Um cão que vá correr com o dono da casa, que vá caminhar todas as manhãs com a dona, que vai ter uma atividade paralela, porque fazer parte da família é interagir com ela, né? É conviver no dia a dia. Então, uma raça, por exemplo, mora num apartamento, então vamos escolher uma raça que lata pouco, para não incomodar a vizinhança. Correto. Né? Vamos escolher um cão de pequeno ou médio porte que fique mais adaptável ao nosso apartamento. E as circunstâncias vão crescendo, né? Então, a preparação, sabendo que um filhote é como uma criança, vai ser travesso, vai ser traquina. A criança, por exemplo, quando começa a nascer dentição, o pai e a mãe automaticamente colocam uma chupeta. E a criança, ao morder a chupeta, amortiza a dor da gengiva. O cão não tem chupeta. Então, o que a gente tem que encontrar? Um brinquedinho duro para que ele possa mastigar de forma que ele não vá comer o pé da cadeira, o pé da mesa, ou vai roer a mangueira de gás do fogão, que a casa pode explodir em função disso. Então, todo esse cuidado tem que ser tomado de maneira muito criteriosa. Por isso, a busca de um criador, né, idôneo, que possa ter... inclusive, mostre para você, ó, você seguindo esses caminhos, você vai ter um cão extremamente dócil, é que você vai ter o controle dele, ele vai trazer muita alegria para toda a família. Exatamente, e fundamentalmente você saber escolher dentro da qualidade que você propõe de temperamento. Sim. Porque as pessoas, normalmente, elas por impulso, elas acabam ligando ou entrando na internet e vão lá no Mercado Livre e encontram filhotes de R$ 1,99. E acham, como todo bom brasileiro, que estão levando uma grande vantagem. Meu Deus, Eduardo, eu vou comprar um cachorro que custava 5 mil por 1.500, achando que está fazendo um grande negócio. E na verdade está comprando uma grande tranqueira. A pessoa, quando vai comprar um cão ou vai adquirir um cão, ela tem que ter em mente que aquele exemplar vai ficar na família dela no mínimo 10, 12, 15 anos, dependendo da raça. Alguns até mais, 18, 20 anos, né? Então serão 20 anos de convivência e você não vai querer durante 20 anos o emplasto sabiá do seu lado. Você vai querer ter um cão que você possa conviver, compartilhar, dividir, saber das dificuldades, entender. O prazer de ter ele em casa. Exatamente, porque ter um cão é um prazer. Além de aumentar a sociabilidade das crianças, além de facilitar o contato delas com o mundo, além de possibilitar as pessoas da casa, que alguns encaram como um fardo levar o cachorro para passear, outros dizem uma excelente forma de você se compromissar a fazer um exercício. Pelo menos uma volta no quarteirão você vai dar com o seu cachorro, entendeu? Então, isso acaba uma situação muito simpática. Eu agora acabei de ver, até para ilustrar, o deputado Márcio França, que vai ser o nosso futuro vice-governador aí na chapa do Geraldo Alckmin, andando com seu cão. Quer dizer, você vai dizer, puxa, mas o próprio deputado, com uma vida tão atarefada, ele estava lá passeando porque ele sabe da responsabilidade que ele tem com o Schnauzer. Ele tem uma Schnauzer pequenininha, muito simpática, inclusive, passeando. É uma coisa natural. E todo mundo tem que fazer isso no dia a dia. Eu, por 13 anos, Paulo, tinha uma husky siberiana e que literalmente nós levávamos para passear com grande prazer, mas ela também nos criou, não uma obrigação, mas um prazer de saber que ela necessitava sair passear e andávamos muito, porque o husky siberiano tem por característica o seguinte, quanto mais andar, melhor. Ele adora andar, né? E eles têm uma característica muito peculiar que você deve ter percebido aí, eles têm muito pouco apego ao dono. A raça husky siberiano tem uma característica muito própria, que ela veio da Sibéria, ela era usada para puxar trenós, né? E a seleção dessa raça foi feita naturalmente. Então, assim, as fêmeas pariam as ninhadas no próprio gelo, correndo. Os filhotes que eram fortes, efetivamente eram separados e guardados pelo tal esquimó, que era então aquele ancestral lá atrás, estou falando isso na Idade Média, então, eu fui presenteada, porque era uma cachorra, viu, Paulo? Muito companheira em casa, até no nascimento da minha filha pequenininha, e isso que você está falando é verdade mesmo. Muita gente registra esse fato, mas a nossa cachorra, a Christie, né, que tanta saudade nos deixou, era uma verdadeira companheira. Na verdade, assim, era um cidadão, né, eu tratava assim, era uma cidadã dentro da minha casa. O que aconteceu é que você teve o privilégio e a sabedoria, talvez, de ou ganhar de alguém que se levava muito a sério a criação, ou comprar de alguém que levava muito a sério a criação. Porque, normalmente, a característica da raça, que vem sendo modificada com o tempo, é essa profunda independência. Que é aquele traço genético do cão. Exato. Eu, por exemplo, tive uma husky siberiana num dado momento da vida, e eu me recordo perfeitamente bem de estar soltando ela na Itararé para dar uma caminhada, e foi uma caminhada que eu tive que correr durante uns 2 quilômetros para conseguir pegá-la de volta, porque por mais que chamasse, ela não voltava. Falar em correr, Paulo, deixa eu correr um pouquinho aqui com o nosso intervalo, né? Nosso primeiro intervalo com os nossos apoiadores. Olha que papo interessante e gostoso, né? Se você quiser interagir conosco também, através do nosso Facebook, pode fazê-lo, é o Facebook/Notícia TV e mande a sua pergunta, acabe participando conosco desse bate-papo, muito importante, porque os cães não são somente importantes na vida de cada um de nós, não, mas hoje têm sido utilizados de forma muito interessante na fisioterapia, na recuperação de pessoas com problemas de saúde. Eu vou ao intervalo e volto já. Não sai daí com os nossos apoiadores.
Já estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, recebendo com grande prazer, né, Paulo Eduardo Costa. Hoje está nos dando uma aula, né, como presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Ele já deu os números aí importantes, né, desta visão geral no Estado quando a gente fala de cães. Com todo respeito, né, quando a gente fala na aquisição de um cão, ele disse bem aqui 10, 12, 13 ou 20 anos, vale a responsabilidade desse cão. Repito, não pediu para ir para sua casa, você o levou, então trate da melhor maneira possível. Ele vai te dar o retorno. Você quer ver que gostoso? Você teve todos os problemas possíveis e imaginários no seu dia a dia de trabalho. Aí você chega em casa, quem mora em casa, abre o portão, lá vem o seu cão, esse vem lhe receber de peito aberto porque gosta de você. Exato. Não tem falsidade, né? Não está preocupado com a sua conta bancária, não, se por um acaso você teve um dia extenuante, não. Se você vai dar um presente a ele ou não. Exato, a lambida vai ser sempre no mesmo tom e o carinho vai ser presente. E né? é aquilo, né? Quantos casos, Paulo, de pessoas que acabam morrendo, elas são levadas a um hospital. Sim. E o seu cãozinho, não importa ali a raça, pode ser aquele famoso vira-lata, né? Na porta do Fica hospital, porta aguardando do hospital, até a sua saída. Já teve vários casos. Uma Akita, por exemplo, passou 40 anos depois que o dono, quer dizer, o dono ficou com ele, tinha 40 anos, morreu. Chegou até um filme do... O cachorro ficou 10 anos ou 8 anos, todos os dias indo à mesma estação do trem, onde efetivamente o dono desembarcava. Um filme com Richard Gere. Exatamente, exatamente. Muito Eu recentemente vi um bom. caso também muito curioso, que me chegou até pelo Facebook, de um cão que todos os dias dorme sobre o túmulo do dono no cemitério. Olha uma só. coisa impressionante, quer dizer, de uma forma ou de outra isso arrepia a gente para ver essa ligação tão intensa que tem os melhores amigos do homem com o próprio. Agora, né? os cães são ali guias de cegos, companheiros de idosos. Inclusive, eu quero chegar nesse ponto. Tem muitos idosos que hoje, para não ficar sozinho, ele adquire um cão e Sim. descobre que o cão não fala, mas só falta. Aliás, existem grupos de visitação já criados, grupos de entretenimento que levam cães domesticados e adestrados a hospitais, a creches, a clínicas de recuperação de câncer, a asilos de idosos. Quer dizer, eles, de uma forma ou de outra, existem grupos preocupados com essa coisa social, né? Às vezes um asilo não tem condição de manter um cão, como deveria até ter para poder interagir com eles. Sim. Então esses grupos levam para passeios monitorados com muita frequência. Eu vou até dar o exemplo, um grande amigo, né, professor de fisioterapia, Ivan Sheida, né, um abraço a ele, faz uso de cães na recuperação de crianças e precisam desse acompanhamento, e o cão faz aquela... O cão não tem diploma, o cão não tem formação, mas tem um trabalho, um empenho. Ele faz com que a criança ou aqueles que queiram interagir, interajam com isso. Sim. Só que para que a gente tenha esse cão, quando a gente fala assim, vamos tratar bem do cão, isso significa cuidar literalmente, né? Uma boa alimentação. Antigamente a pessoa cometia aquele equívoco, né, de dar o que ela não comia, que já era um equívoco na época. Sim. Mas hoje não, hoje você tem rações e mais rações, você tem uma possibilidade, até no dia atribulado da vida de cada um, possibilitar o cão ter uma alimentação sadia e balanceada. Mas não é só isso. Você tem toda a questão de vacinação, Sim. todo acompanhamento. Você citou, tivemos aí no último final de semana esse passeio onde as pessoas levaram os seus cães, né? E é claro, a maior satisfação é você passear com o seu cão bem. Aliás, 20 mil pessoas estiveram presentes ontem. É um fenômeno de mídia, realmente. Qual que você prefere, Paulo? É o melhor ter um cão amigo do que um amigo cão, né? É um cão amigo. Um cão amigo é melhor, né? Veja, se 20 mil pessoas se cotizaram no último final de semana para fazê-lo, fechar a Avenida da Praia e é assim, não dá para falar assim, cada uma tem um cão. Tem pessoas que têm 3 cães, é verdade. 4 cães. Eu conheço pessoas que têm até mais. Né? Você, por exemplo, tem quantos cães? Eu não deveria nem falar, mas adultos eu tenho 56 de raça pura. E devo ter em torno de uns 80 vira-latas. Me permita a indiscrição, onde eles ficam? Eu tenho uma criação de cavalos puro sangue inglês. E tem alguns cães também mantidos em Piedade, perto de Sorocaba. Opa, e eu vou com muita frequência até lá para visitá-los. Tenho gente muito qualificada tratando deles lá. E os outros ficam, os que estão mais próximos em campanha, em exposições, ou os que vão ter cria, geralmente mais próximos de mim. Então há um revezamento, há uma perua que leva e traz sempre. Bacana. Então em casa mesmo, eu moro numa casa muito grande, eu devo ter em torno de uns 25, 26 em casa. Então o restante vai para lá. Vira-latas em casa eu tenho poucos, tenho lá 2 ou 3 que são problemáticos, eu adotei já com algum problema. Eu adotei uma vira-lata recentemente que tem 3 patas, tem as 2 da frente e uma de trás, provavelmente foi atropelada, amputou-se uma pata e está lá comigo, até curiosamente chamamos ela de Regina Célia. Os meus empregados querem dar nome de gente para os cachorros, eu deixo, não tem nenhum problema, que não se ofendam os Regina Célias que estão me ouvindo isso, porque é uma homenagem a elas, é uma homenagem. Eu vejo assim. Mas de raça tenho alguns e vira-lata tenho bastante, porque quem gosta de cachorro gosta de qualquer cachorro. Sem dúvida, eu disse desse trato, desses cuidados,
Mas até para entrar nessa questão, Paulo, muita gente vai pelo modismo, né? Opa, qual é o cachorro da moda? Bom, o cachorro da moda é o Golden, por exemplo. Isso o cachorro da moda. Isso é muito ruim. É ruim, né? Muito ruim. Aí daqui a pouco, quando, vamos lá no passado, não somos tão Aliás, idosos o Husky assim, siberiano foi um modismo, foi depois o exato. Doberman foi um modismo, Exato. o Dálmata foi um modismo, Exato. o Poodle foi um modismo, o Yorkshire Terrier foi um modismo, o Maltese, e por época, vai mudando a raça em função da conveniência. O Pitbull Terrier, o American Pitbull Terrier, que foi um cão tão execrado aí por tanta gente, hoje ele se condicionou, hoje ele está mais controlado, o trabalho de criação aprimorou o temperamento, não existe mais aquele desentupimento que ele sai perto de um louco querendo morder. Dizem os especialistas, se você é um deles, aí eu vou aproveitar a oportunidade, já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas, talvez com conhecimento não tão vasto como o seu, que vale muito da maneira como esse cão é criado. Porém, tem a mistura, a questão do seu instinto, né? Não, na verdade, qual é a sua visão, na verdade, assim, a visão objetiva e técnica é o seguinte: o cão, quando ele é treinado e quando ele é criado, uma raça de cães, ela existe para servir ao homem, né? Então, quando eu falo para você, por exemplo, de um pointer inglês, ele era usado para servir o homem no trabalho de caça, né? O Labrador Retriever, que é esse cão tão o Labrador, que todo mundo brinca de Labrador, Exato. Labrador, ele era um cão de caça, à presa, mas de mordedura suave, de boca macia, que eles chamam. Por que isso? Porque o caçador, quando caçava um exemplar e dava o tiro, um pato selvagem, por exemplo, se ele mandar um Bull Terrier, que é a raça que eu crio, e buscar o pato vai voltar dilacerado, porque ele tem mandíbulas poderosas, ele vai destruir e vai chegar o que sobrou de um pato. O labrador tem essa característica da tal boca macia, por exemplo, característica que tipifica a raça. É um cão dócil. Muito dócil, e vai lá segurar o pato, eventualmente buscar ele no mar, no lago, mas com a suavidade de trazer o pato morto, porque tomou um tiro, mas sem destruí-lo, né? Então, assim, cada raça tem uma finalidade. E nessa finalidade da criação da raça já vem embutido um temperamento. Sim. Então, como nós, cada um tem um temperamento, tem gente mais nervosa, outra mais tranquila, outra mais neurastênica, uma mais sonolenta. Todo ser humano tem características que você às vezes bate o olho e fala, puxa, aquele cara parece ser de tal jeito, né? E acaba sendo, praticamente. O cão é a mesma coisa. Evidente que boa parte do que o cão é o seu tratamento, é natural, né? A pessoa que está nos vendo aqui em casa, vai saber que há uma diferencial, né? No sentido de o cuidado vai modificar o temperamento do cão. Se ele é um cão agressivo, ele recebe muito amor, ele acaba tornando-se um cão dócil, né? Se ele é um cão que tem uma tendência a ser um cão de guarda, mas ele fica exposto a milhares de pessoas, ele passa a aquecer-se da companhia dessas pessoas. Eu já vi, por exemplo, cães Rottweiler, que são cães de guarda e que normalmente são cães difíceis de defesa e proteção de patrimônio, que convivem com as pessoas com naturalidade, né? Como se fossem poodles. E poodles, que deveriam ser cães dóceis, acabam sendo muito agressivos. Aliás, o maior índice de mordidas de cães no Brasil é de cães da raça poodle. Aí você vai falar, por que isso? Paulo? Aí que tá. Porque, primeiro que temos muito mais poodles de qualquer outra raça. Poodle realmente é a raça Rock'n'Curry em termos de número, tá? Ela consegue ter uma legião aí de ela tem uma predileção na sua aquisição. Pelo seu tamanho porte pequeno, pela sua insuperável inteligência, porque um poodle praticamente só falta falar, né? Ele não fala, mas você às vezes trocando o olhar com ele, você fala, nossa, esse cachorro entende tudo que eu estou falando, e parece que ele está entendendo o que eu estou falando, e aí, quando inclusive. você chega em casa, dependendo do dono, ele fala, tá chegando o chato do meu dono. Exato, mas ele vai lá fazer carinho no seu dono. Ele vai dizer, olha, dono, eu amo você, eu agradeço a cada dia a comida que você me dá, a vacina que você me aplica, a ração que você compra para mim, e eventualmente quando um brinquedinho, viaja, alguma coisa. Deste que você fala, Exato, que não fala, né? Que agora, até pela função da vida moderna, né, você dando ração, como a gente mesmo diz, uma ração de boa qualidade, você pode até viajar com cão. Hoje tem hotéis que hospedam cães, tem restaurantes que aceitam cães. Na Europa, inclusive, mas é muito comum. Mas o Brasil ainda engatinha nisso, né, Paulo? A gente percebe que em países, conceitualmente falando, pegar o exemplo dos Estados Unidos, o cão, ele tem espaço em todos os lugares. Aqui não. Aqui parte do princípio aqui ele não entra no shopping, ele não entra no supermercado, ele não entra num restaurante. Para entrar no shopping, aí me permitam, as pessoas que têm esse tipo de cão, não é um menosprezo, longe disso. Não é longe disso. Mas você observa aqueles cachorros, eu vou até me colocar aqui, parece uma bolsa. A pessoa carrega aqui no colo, é desse tamanho assim. Quando não, são colocados dentro de bolsas, né? Sim, mas eu me permito dizer, um cão desse para mim não dá não, porque o que acontece? Eu quero um parceiro, literalmente, que ande comigo, né? Mas na Europa, tem pessoas que na Europa nos Estados Unidos, você entra até com um mastino napolitano no shopping, porque na verdade você vai preso. Você pressupõe que o cão tenha sido educado, Sim. Até porque hoje tem laboratório médico veterinário específico para cão, clínica veterinária para cão, salão de beleza para cão, spa para cão, plano de saúde para cão.
Ou seja, não dá mais para encarar as coisas como nós tivéssemos nos anos 50, nós estamos em 2015. Na partida desse grande amigo, você tem os serviços, eu me utilizei dos mesmos. Né? Exato, você, tem cremação, tem... Foi o que nós fizemos. Exato. Não jogar o seu amigo no lixo, literalmente, porque ele perdeu a sua vida. Né? Então, existe isso com muita facilidade para que a pessoa também possa adquirir. Então, isso o brasileiro vem conquistando um gosto pelas coisas dos cães. Né? Pet shop hoje é como farmácia, você encontra em cada esquina. Sim, é verdade. Aliás, dados oficiais dão conta que existem no estado de São Paulo mais pet shops do que padarias. Olha aí. O que significa que o mercado cresceu com uma demanda gigantesca. Por ano são registrados no Brasil em torno de 130 mil cães de raça. Metade disso é registrado no estado de São Paulo. São Paulo hoje representa praticamente 50% da sinofilia nacional, em termos de números. E de antigo importador de bons cães, hoje somos exportadores de bons cães. O Brasil hoje exporta cães de qualidade. Qual país, Paulo, que compra cães nossos? Olha, África do Sul, Estados Unidos, a Europa inteira compra cães nossos. Na Ásia, Hong Kong, Japão, Austrália, são assim, consumidores potenciais. Ainda bem que você não falou a China. Não, a China não. A China Ainda bem, não. com todo o respeito, mas ela consta com relações que os cães lá não são assim tão bem tratados assim. Na verdade, não é isso. A população é muito grande e os chineses e os coreanos têm o hábito de comer cães. Eles é uma cultura antiga e eles têm lá a cultura de se alimentar de carne de cachorro, né? É uma cultura deles. Eu nunca tive coragem, nem tenho essa pretensão, entendeu? Respeito bem a cultura, embora não concorde com ela. Eu acho que o cão tem que ser o melhor amigo do homem e não fruto de alimentação. Para alimentar tem aí a carne da vaca, do boi, assim. Melhor amigo do homem, porém longe da panela. Longe da panela. Longe da panela. E o respeito que esse animal merece, né, que é o cão, a gente até respeita as tradições, né, culinárias de alguns países. Tem, se você for, por exemplo, para a Indonésia, você vai comer lá barata, entre outros, que não é o gosto, a predileção da cozinha brasileira. Né? Então, a carne do cão também, longe disso. E quando a gente diz em respeito ao animal, parte desse princípio também, né? Que a gente respeite ele na íntegra, né? No seu dia a dia, no seu cuidado e no respeito total. Eu vou a mais um intervalo, volto já para falar de outros aspectos do envolvimento desses cães no dia a dia. O Paulo vai nos dar essa visão, ele que representa muito bem, até porque é o presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Só para fechar, quantos nós temos clubes no estado de São Paulo? No estado de São Paulo são 47 kennels clubes, né? São kennels ligados à criação, 47. Olha só. Que produzem nesse universo e controlam de maneira indireta em torno de 10 mil canis. É muita coisa, números expressivos em todo o estado. Eu vou a mais um intervalo e volto já com esse assunto tão interessante, que é aquele que é o melhor amigo do homem, literalmente, os nossos cães. Eu volto já. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa de hoje, falando bastante sobre os nossos queridos cães, né? Mas eu tenho dois recados para você aqui da Prefeitura de Santos. Um deles, né, que é a segunda dose da vacina contra o HPV, começou já esta semana, né? E você que tem as suas filhas, né, de 11 a 13 anos, adolescentes, e que podem ainda estar completando 11 anos, ainda não tomaram a primeira dose, devem fazê-la nas unidades básicas de saúde do município, em toda a cidade de Santos, de segunda a sexta-feira, em um horário que você sabe comercial, né? Das 8 da manhã até as 16 horas, você faz a vacinação. Muito importante, até porque essa vacina contra o HPV ela é importante demais. Uma das principais causas de ocorrência do câncer de colo de útero é o HPV. Então, muitas mamães preocupadas, até na primeira fase de vacinação, mas por que exatamente isso? Para que se tenha cuidado. Hoje, até infelizmente, né, a gente sabe que muitas jovens acabam iniciando a sua vida sexual na mais tenra idade, mesmo aquelas que não estão, né, podem ter sempre aquele risco. Então, procure aí um posto de vacinação, mensagem inclusive da Prefeitura de Santos, como também a Secretaria de Saúde de São Vicente, fazendo o mesmo comunicado para que você procure essa sinalização da vacinação contra o HPV. E vai lembrar também, Santos dando um outro salto importante de qualidade, você deve procurar a ouvidoria municipal, né? Quando você fala em ouvidoria, você tem o SOM, que é o sistema de ouvidoria municipal, que vai te ouvir literalmente em todas as questões, sejam elas de atendimento de partes aí que você pode procurar em departamentos da prefeitura, ou mesmo reclamações de comércio, outras situações que não te atendem bem, porque você vai fazer a ponte com o SIDOC, mas também com a ouvidoria, e pode fazê-lo com muita interação. Vale lembrar, Paulo, para que você tenha uma ideia, olha que dado importante aqui, hein?
As câmeras instaladas em Santos registraram mais de 50 mil flagrantes. 50 mil flagrantes. As ocorrências vão desde desrespeito ao código de posturas, aí veja, como animais na faixa de areia, que é proibido. Aqui não podemos ter os cães na faixa de areia. Aí você tem crimes como furtos, roubos, tráfico de drogas. Somente no ano passado foram registradas pelas câmeras mais de 5.806 ocorrências. Então veja a importância das câmeras. Então foi realmente um investimento, tem sido um investimento muito forte da Prefeitura de Santos, o sistema de monitoramento. Mas voltando a falar aqui com o nosso convidado, Paulo Eduardo Costa, presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Ô Paulo, quando a gente fala nessa situação de criar cães, né, você dizia a responsabilidade da vacinação dos seus cães, né? É importante citar isso. Duas coisas eu acho que são importantes citar. A primeira delas que você acabou de nos falar a respeito de cão em areia, né? O criador consciencioso, o proprietário consciencioso, jamais levaria seu cão na areia da praia, mas não por conta de correr risco do ser humano pegar uma doença do cão, mas do cão pegar uma doença do ser humano. Hoje em dia nós invertemos os papéis, né? É uma situação quase que inescrupulosa você levar um cão na areia, principalmente numa praia tão movimentada como a de Santos, porque ali naquela areia existem uma centena de doenças infecto-contagiosas que podem prejudicar muito o cão. A mais divulgada é o bicho geográfico, que se fala mais, né? O bicho geográfico é justamente no inverso, né? Quando há essa característica nas fezes do animal, ela fica depositada hipoteticamente na areia e ela passa para o ser humano. Justo. Né? Agora, em ato inverso, o cão pega micose, tinha, pediculose, ftiríase, e eu vou te citar aí uma dezena de viroses ligadas à areia suja, da areia não limpa, né? Então não é recomendável, eu não recomendo ninguém areia. Quer passear com o cachorro? Lembre-se que é uma lei estadual que determina que você tenha guia, o cão tem que estar sempre contido, ele não pode estar solto, e vá pelo calçadão, levando seu saquinho plástico, caso o animal faça sujeira, vá lá e recolha. Isso é o mínimo de uma urbanidade. Eu acho que as pessoas têm que ter um mínimo de urbanidade. Agora, voltando ao assunto vacina, eu queria até alertar as pessoas que a vacina antirrábica ela é obrigatória, ela deve ser dada em todos os cães todos os anos, embora nós não tenhamos aqui na nossa região ou no estado de São Paulo casos reconhecíveis de raiva humana há muitos anos. Ou seja, a gente não debelou totalmente a doença, sim, mas ela está muito controlada. Agora, para o cão é muito mais importante, e aí eu vou alertar você de casa, muito mais importante, a vacina V8 ou a vacina V10. Porque a V8 ou a V10, ela previne o cão contra doenças infecto-contagiosas que podem matá-lo em 24 horas. Existe uma doença, por exemplo, muito grave, chamada parvovirose, né? Uma doença que dá o cão fica apático, a temperatura dele aumenta muito, ele começa a ter uma hemorragia digestiva. Então, é um vírus que ataca a mucosa do estômago e do fígado e, consequentemente, a mucosa do intestino. Então o cachorro primeiro fica apático, para de comer, a temperatura leva rapidamente. Em seguida ele começa a defecar sangue e vomitar sangue. E é uma doença gravíssima chamada parvovirose. Não tem risco de passar para o ser humano. Sim. O ser humano não pega isso. Seria um ebola, né? O ebola que não existe, mas o ebola canino não passa para o ser humano, não tem a menor chance. Agora, é importante o cão estar vacinado ou com esta V8, que é essa vacina fundamental, ou a V10. Você vai dizer, qual é a diferença da V8 para a V10? A V10 tem duas cepas de zoonomose que nós não temos no Brasil. Aliás, de leptospira também, que nós não temos no Brasil. Então a V10, na verdade, não era nem necessária dar. A V10 é só para dar para pessoas que costumam ir com o cão para o exterior. Então você tem seu cachorro, vai passear em Miami, vai levar lá, então leve uma vacina V10 para dar garantia. Se você está só no Brasil, a V8 é mais do que o suficiente, ela imuniza contra 8 cepas, isso é fundamental. Além dessa V8 ou a V10, além da vacina antirrábica, hoje tem o controle da dilofilariose, que é uma doença, um vermezinho que se aloja na horta, no coração e acaba matando o cão por infarto. Então há uma vacina também que controla isso. E existem vacinas pontuais para áreas endêmicas. Nós temos hoje no estado de São Paulo, aliás, no Brasil inteiro, uma doença muito grave que a gente não está levando a sério, chamada leishmaniose. Essa sim ataca o ser humano, chama-se leishmaniose visceral. Os cães estão acometidos, o vetor de transmissão é o mosquito. Ou seja, ele passa para qualquer lugar, não existe aqui na nossa região, então você que está aqui nos vendo, a região aqui do litoral paulista ainda não tem esse problema, mas a área circunvizinha a São Paulo, a própria capital paulista, sim, e o interior paulista quase que inteiro tem a leishmania. Existe uma vacina hoje, uma única vacina. E a pessoa pode ir ao interior com o seu cão. Por exemplo, e de lá trazer um cão com leishmaniose visceral, o cão acaba sofrendo lesões na pele como se fosse uma lepra.
lepra, uma coisa muito horrorosa, e ela há risco de contágio com o ser humano, sim, embora o controle e a cura não sejam tão complicados, mas ela existe sim. Então eu acho que é só se acautelar, quando você pegar o seu filhote, lembrar se a carteirinha de vacinação, você que está nos vendo aí em casa, vai dar uma olhadinha agora lá na carteirinha de vacinação, nunca é uma tarde para se lembrar, ver se a vacina está em dia, porque é uma vez por ano você tem que vacinar o cão dessas vacinas, da V8, da antirrábica, da leishmaniose e, eventualmente, o controle da difilariose. São 4 itens que são importantes serem controlados para evitar qualquer surpresa desagradável, até porque ter o melhor amigo em casa é ter cuidado carinhoso com ele o tempo todo para evitar que ele tenha qualquer problema que coloque a família numa situação de risco e, efetivamente, que não coloque a família também de perder um ente querido, que é um ente familiar hoje. O cão acaba fazendo parte da família, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Ninguém quer levar um cão para casa, que esse cão tenha problema de saúde, de repente tenha que esse cão acabe se perdendo, né, com relação à sua saúde, sem ter um cuidado mais adequado. Mas, Paulo, eu vou retomar um assunto com você. Eu citei, por exemplo, a gente vai pegar o labrador que você citou. Sim. A gente já observou várias vezes como guia de cego, né? Um cão utilizado para isso também. Olha, São Paulo tem uma associação chamada Associação Cão Guia de Cego, aliás, muito bem presidida pela doutora Mônica Grimaldi, uma das grandes personalidades da sinofilia paulista. Para nosso prazer e nossa honra, morando em Santos agora, ela nunca morou em Santos, veio morar em Santos, e a daqui mesmo ela controla a produção. A Associação Cães de Cego é uma associação de voluntários que entrega por ano em torno de 25 a 35 animais por ano, que tem um tratamento todo diferenciado, porque ele visa atender as pessoas que não portam a visão, né? O custo de preparação de um cão desse, hoje, a grosso modo, ultrapassa os R$20.000, porque você tem que ter não só o filhote, mas tem que ter todo um acompanhamento e um treinamento muito rigoroso, intensivo, para que não haja falhas. Até porque, se um cão guia de cego falhar, o cego morre, ele pode ser atropelado. Sem dúvida. Então, evitando que isso aconteça, há um controle muito rigoroso. E a doutora Mônica Grimaldi é muito sábia nesse sentido. A associação conta com a colaboração. Existe uma página no Facebook, Associação Cães Guias de Cego, em que as pessoas podem interagir, contatar. Quem conhecer alguém que precisa de um exemplar vai entrar nessa associação. Quem não conhecer, mas quiser doar uma ração, doar uma ajuda, participar de alguma forma, procurar a associação, porque eu acho que eles desenvolvem um trabalho maravilhoso. Eu tenho o privilégio de ser membro do conselho da associação, estou sempre participativo. A Federação de Sinofilia, inclusive, é uma das parceiras da Associação Cães Guias de Cego, auxilia no que é possível, até com exemplares para poder repor. E essa função social dela é muito reconhecida, porque é a única associação que existe no Brasil. Então o Brasil todo, os cegos do Brasil dependem da associação para o fornecimento desses exemplares, que aí sim passam a fazer parte interativa deles, porque com um cão de cego, o cego pode ir à rua, pode ter uma vida normal, pode interagir com as pessoas, atravessar... Ele vira os olhos desse cego. E os ouvidos desse cego, né? Exato. Então ele tem os dois sentidos muito aguçados, no sentido de possibilitar às pessoas o cuidado e a cautela de saírem sem medo, né? Mas essa é uma questão que até vale lembrar. Muita gente, né, ou alguns casos, a gente já teve registro, e você tem conhecimento com certeza em nosso país, a pessoa conseguiu ter esse cão, esse guia, que na verdade, além de guia, vira um grande amigo. Sim, né? sim. Só que essa pessoa precisa amanhã entrar numa repartição pública, do qual não é lhe dado o direito de entrar com o cão. Mas ela precisa do cão, é o seu guia. Ou, por exemplo, num grande shopping center. A gente já teve esses casos, né, de registro. A legislação brasileira, ela contempla com muita clareza que cães guias de cego são permitidos a entrar em qualquer local, inclusive ônibus, veículos de transporte coletivo, metrô, Por que o ainda VLT. acontece, Paulo, essa discriminação, essa falta de inteligência e conhecimento da legislação? Porque existe uma falta de cultura por parte das pessoas e principalmente dos legisladores. Né? De maneira geral, a imagem do cão que a gente tem na cabeça é uma imagem da década de 50. Né? Você, quando fala de cachorro, Sim. você lembra daquele cachorro do fundo do quintal, amarrado naquela coleirinha, comendo a sobra lá aquela do coisa almoço, né? sobrou do almoço, misturou com fubá. Era uma história meio mal contada, mas que o animal, de uma forma ou de outra, acabava adotando aquela conduta, que hoje não existe mais. Né? Hoje, na verdade, os cães passaram para um outro patamar. A ração peletizada, que foi criada por volta de 1978, eu ainda, quando comecei a criação, praticamente não existia ração. Eu lembro que a primeira ração que surgiu no país eram uns pellets muito pequenininhos, que eram justamente os peletizadores que faziam para a galinha, para o frango, para o peru, né? Então o cão, até por não ter peletizador diferente do Brasil, acabava comendo aquele microgrão, né? Hoje não, hoje os grãos são maiores, até proporcionais ao tamanho do cão, né? Você tem um cão pequeno, é um grãozinho miúdo, um cão de porte médio, um cão maior com grãos maiores. Mas a ração hoje é balanceada em torno de prover ao cão todo tipo de nutriente.
O custo não é fora da realidade e para a pessoa que costuma viajar com o cão é muito funcional. Sim. Você não precisa levar comida, você leva um saquinho de ração, um potinho para pôr a água e para pôr a comida. Pro dia a dia também, né, Paulo? Então, Dia com a dia. tranquilidade, eu acho muito mais funcional, porque você não se obriga a ter que cozinhar especialmente para o animal, né? Embora não seja descartada essa possibilidade. Sim. As pessoas que ainda têm tempo, disponibilidade e vontade Alimento podem realmente bem fazer feito, né? o alimento feito, mas um alimento não com sobras, né? Um alimento Não, feito de exatamente. fato, né? Com nutrientes, balanceada, como um ser humano se alimenta, evitando aí a gordura que o cão não se dá. Você tem que fazer, né, Paulo, uma alimentação balanceada, né? Se ele vai fazer ali o uso de uma boa carne ou de legumes, até porque o animal, ele dependendo da maneira como ele é criado, ele vai se adequar a tudo isso. Lembrando as pessoas também de trocar a água do vasilhame todos os dias, né? Eu já vi casos de pessoas que se esquecem e até de gente preguiçosa que acaba vendo um pouquinho de água no fundo do pote, só repõe. E o caso não é esse. Você também não tomaria uma água envelhecida, né? Ela até cria ali, por alguma razão, um mosquitinho da dengue. Então, para evitar isso, todos os dias é obrigatório trocar essa água, colocar banho no cão o mínimo necessário. O cão tem que tomar banho uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, até porque o cão não transpira, ele não tem poro como ser humano, né? Normalmente o cão, quando transpira, é pela boca. Aquela boca aberta e a língua grande, ele está trocando calor. Então aquela respiração ofegante dele é a forma dele trocar calor. O cão está sujo por alguma razão e não vai precisar dar banho, um paninho úmido é suficiente. Para quem tem um filhote, por exemplo, não sei a fórmula mágica, 1 dedo de água, ou 2 dedos de água, 2 dedos de álcool e 2 de vinagre. Você faz uma mistura caseira, água, álcool e vinagre em iguais proporções. Pega um pano qualquer, um paninho branco limpo, molha naquele líquido e vai passando no pelo. Eu garanto a você que o pelo vai ficar limpo, desinfetado e adstringido. Ou seja, o vinagre tira a gordura, o álcool desinfeta e a água dilui. É um banho chamado quase banho seco. Não chega a ser um banho seco, porque é o líquido, né? Mas com um paninho você tira com toda tranquilidade, evitando excessivos banhos, porque o cão, quando toma banho demais, ele perde a proteção natural e acaba sujeito a doenças sérias de pele, inclusive pela fragilidade. E garante, né, o asseio do seu cão de uma forma tranquila. Eu vou ao nosso último intervalo e volto com a parte final desse programa gostoso de falar aqui sobre esse animal que é tão bacana você ter em sua casa, que são os cães. Eu volto já. Já estamos de volta aqui com a parte final, recebendo aqui o Paulo Eduardo Costa, nosso grande amigo aqui, presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Já citou outras entidades que ele faz parte, né? Inclusive o nosso querido Golf Clube, Santo São Vicente Golf Clube, aqui no bairro do Catiapó, em São Vicente. Mas nessa parte final, Paulo, acho que é importante a gente frisar a importância também da proteção animal. Nós temos várias entidades, mas que nem sempre tem a atenção, nem sempre tem o espaço para poder manifestar-se, né? É muito importante, Eduardo, esse seu lembrete, porque na verdade as instituições de proteção animal hoje são o patinho feio, né? Elas lutam com dificuldades gigantescas, assumem uma postura que deveria ser do poder público, porque a proteção aos animais está embutida na lei de 34, editada pelo Getúlio Vargas, dizendo que os animais são tutelados pelo Estado. O Estado deveria ser responsável por todos. Então o animal está na rua abandonado, o Estado deveria recolhê-lo, assim como deveria recolher velhinhos abandonados e crianças abandonadas, mas não o faz, né? Então, em função disso, as pessoas de grande coração criaram instituições de proteção animal. Só que elas não recebem nenhum tipo de subvenção do governo, né? Elas vivem da doação e da caridade das pessoas. Então, uma grande empresa de rações costuma doar um pouco de ração, a outra empresa de medicamentos doa medicamento, uma terceira empresa doa lá produtos veterinários para poder socorrer, mas a população, você que está em casa, tem que se ater que tem sempre alguém precisando da sua ajuda, notadamente nessa área, e não vai lhe arrancar os braços, doar lá um pouco de ração, colaborar com uma instituição. Santos tem a associação, a ONG Vida Animal, tem a SOS Animais de Rua, que tem um trabalho belíssimo, inclusive de atendimento em bairros. Eles vão visitar os bairros com uma equipe de veterinários da Unimonte. A Unimonte é parceira deles, inclusive. Então, assim, vai fazer um trabalho social muito importante de diagnosticar doenças, de evitar endemias, de curar doenças já instaladas, de vacinar e fazer pequenas cirurgias tumorais. Quer dizer, então, nesse contexto, é muito importante que as pessoas lembrem-se que existem instituições que precisam de vocês. E não vai custar nada também amanhã você ligar para uma amiga que é protetora, perguntar se ela está precisando de alguma coisa, se a sua colaboração, levando lá um saquinho de ração
pequena, mas é importante para que cada um sinta-se responsabilizado por esse trabalho social, que é muito importante, porque nós temos no país em torno de 5 a 6 milhões de cães. É uma quantidade gigantesca de cães, isso a gente não computando gatos e outros animais, né? E a grande maioria desses animais, às vezes quando as pessoas compram sem esse critério e abandonam nas ruas, abandonam em qualquer lugar, são adotados pelas instituições que aí entram com a seu carinho, a caridade delas, né? Entram com o seu carinho para poder abrigar e curar de doenças, dar um banho adequado, manter um abrigo e encontrar o doador. Lembrando também que todas as instituições têm animais para doar, né? Se você está em casa e quer ter um cãozinho e não reúne condições de ter lá um cão de raça, que também não há necessidade nenhuma nesse sentido, né? Vá adotar um cão, você vai estar fazendo uma grande ação, vá doar um pouco do seu amor para esses animais abandonados que às vezes são tão sofridos, né? Eu cumpro a minha parte como criador, eu adoto cães permanentemente, até porque eu acho que onde come um, come dois, e aquela brincadeira vai continuando, e procuro dentro do possível dar a eles todos, indistintamente, amor, carinho, respeito, coisa que meus funcionários também, para selecionar para trabalhar comigo, tem que ter gente que tem amor. É fundamental que você goste de animal. Senão, eu não contrato ninguém que vá trabalhar comigo que não goste, né? Então, tem que ter esse instinto básico, que isso é fundamental e, portanto, fica aí meu apelo para quem está em casa para lembrar das instituições de proteção. Paulo, foi um prazer mais uma vez estar com você, sempre trazendo informações importantes de vários assuntos. Nada como lidar com pessoas inteligentes que divulgam informações também da mesma forma e fazem com que nós possamos diminuir essa distância entre você que está em casa e os nossos convidados com muito conhecimento. Obrigado mais uma vez. Volte sempre, Paulo. Vai ser um prazer estar aqui falando com vocês aí, os telespectadores do programa Notícias e Companhia. Obrigado, Edu. Obrigado você aí. Você já sabe, sempre participe conosco dando sugestões de pauta como essa que foi falar um pouquinho, né? Vamos falar muito mais em outras ocasiões dos nossos queridos cães. Fique com Deus, continue com a gente. Até a próxima.